A Bíblia nos apresenta duas narrativas da criação no livro de Gênesis. Uma no capítulo 1 do livro de Gênesis e a outra narrativa se encontra no capítulo 2 do livro de Gênesis. Ambas as narrativas apresentam descrições da criação do ser humano, do homem e da mulher. Elas possuem enfoques diferentes, mas elas se completam, nos ajudando a compreendermos melhor o projeto ser humano e a relação familiar estabelecida então por Deus no Éden. Iremos iniciar a nossa reflexão pelo capítulo 1 de Gênesis. O nosso primeiro ponto de hoje está no enfoque deste primeiro relato da criação do homem e da mulher. Portanto, o nosso primeiro ponto é homem e mulher. Ambos foram feitos à imagem de Deus. Para isso eu quero convidar você então a me acompanhar na leitura de Gênesis capítulo 1, versículo 27. Diz assim: criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A palavra hebraica, que traduz a expressão homem, é a palavra Adam. Significa, no hebraico, terroso ou vermelho. O texto, no pé da letra, está dizendo que Deus fez o terroso, porque Ele fez o homem da terra à sua imagem. Macho e fêmea, Ele os fez. Essa palavra homem, e aí você precisa ler ela dentro do seu contexto, você logo vai perceber que está falando do ser humano. Não do homem no sentido de gênero masculino. Está dizendo que Deus fez o ser humano. E Ele fez o ser humano macho e fêmea. É isso que o autor está querendo dizer por meio destes versos. E esta palavra, acabou dando o nome então ao primeiro homem, que nós chamamos hoje Adão. Nós podemos afirmar que esta primeira narrativa, pelo seu contexto, então nos ensina que Deus fez homem macho e fez homem fêmea. Isso significa dizer que Deus fez dois seres com características físicas, sexuais e emotivas bem distintas um do outro. Homem e mulher. Mas o texto quer nos mostrar que ambos foram feitos à imagem de Deus. Não é somente o homem a imagem de Deus, e não é somente a mulher a imagem de Deus. Ambos foram feitos à imagem de Deus. E esta verdade já é suficiente para pôr fim a qualquer ideia de que o homem tem maior valor que a mulher, ou de que o homem é superior à mulher. Ambos foram feitos à imagem de Deus. Deus fez o ser humano macho e Deus fez o ser humano fêmea. Ambos à sua imagem e semelhança. Tanto o homem quanto a mulher possuem em seu ser atributos comunicativos de Deus. Certos atributos se veem mais presente no homem e outros na mulher, de forma que ambos, homem e mulher, se completam. Esse foi o projeto de Deus. Então o homem tem aspectos físico mais forte, músculos. O homem tem uma estatura, enfim, Deus fez o homem nesse sentido físico, vamos assim colocar,
maior que a mulher, então mais forte que a mulher. A mulher, neste aspecto físico, é mais frágil que o homem. Por outro lado, Deus deu à mulher algumas características que o homem não possui. Características emocionais, afetivas, sensibilidade, que o homem não possui na mesma dimensão. Mas ambos possuem características do próprio Deus. E que quando homem e mulher se completam, mais se faz presente de Deus, por meio dessa união, ambos se tornando uma só carne. E aí então, eles representam ainda mais, juntos nesta união, a própria figura de Deus. Isso é maravilhoso demais. Então nem homem e nem mulher é maior que o outro. Apenas possuem características distintas de Deus e nas medidas diferentes que Deus assim fez para que eles pudessem se completar. E sabendo então que a mulher é mais frágil que o homem, o apóstolo Pedro, ele orienta os maridos a tratarem suas esposas com honra, conforme nós podemos ver em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Veja as palavras do apóstolo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Vejam só, o marido tratar a mulher com honra, segundo as palavras de Pedro, é sabedoria. Sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. E Pedro está nos ensinando que a força que Deus deu ao ser masculino deve ser usada para proteger a mulher e honrá-la. Diante disso, é inadmissível que o homem use de sua força para coagir a mulher ou se fazer prevalecer sobre ela por meio da força. E seja essa força física, seja essa força psicológica, é inadmissível. Porque ao homem, esse deve honrar a sua esposa e tratá-la desta forma. E isto é ser sábio aos olhos de Deus.